Graça e a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia. Glória a Deus. A minha esposa não está, minha filha também, estivemos fazendo mudança esse final de semana. Então, talvez eu esteja um pouco rouco. Ontem tomamos chuva o dia inteiro, fazendo mudança, caminhão, aquela coisa, né? Cachorro em cima e aquela coisa de pobre mudando. E a minha esposa está arrumando a casa hoje. E provavelmente ela está lá no Facebook ouvindo essa meditação. Ontem também agradeço aos irmãos que me parabenizaram. Fiz, né? 60 anos ontem. Então já sou um idoso. Me respeitem. Deixa eu passar à frente de vocês, principalmente quando tiver comida, né? Então eu estou com meus 60 anos já. E louvo a Deus por isso. 60 anos ontem, dia 9 de outubro, e também 34 anos que eu fui ordenado ao ministério. 34 anos que impuseram as mãos sobre mim depois de 4 anos de formação. Então louvo a Deus por isso. E agradeço aos irmãos. Não pude também agradecer, vou fazer amanhã, porque como a gente fez a mudança, nós ficamos sem internet, tá? Então não pude agradecer. Eu vi um vídeo lá, acho que eu consegui ver, um vídeo que se mostrou, acho que é a Franciane que fez, é isso? Foi muito bom, aquilo tocou meu coração, porque tem momentos na vida que a gente precisa um toque de Deus. E foi um momento especial na minha vida. Tá bom, queridos? Queria que vocês abrissem a palavra no livro de Zacarias, é um profeta menor do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: voltem para a fortaleza, todos vocês, prisioneiros da esperança, e vos proclamo que darei em dobro o que vocês perderam. Palavra do Senhor. Eu queria trabalhar com vocês hoje, rapidamente, sobre o tema prisioneiros da esperança. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Estamos diante de Ti. As pessoas que aqui estão e quem nos ouve precisam ouvir a Tua voz. Todos nós precisamos do Senhor. Precisamos ouvir do Teu coração, nosso coração. Fala conosco através da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Prisioneiros da esperança. Cheguei a essa mensagem depois de 2 meses de muitas lutas. Na realidade, a última vez que falei aos irmãos foi dia 28 de julho. E eu falei sobre as cavernas que nós enfrentamos e passamos por cavernas, momentos difíceis, citando a experiência do profeta Elias. Às vezes nos vemos em momentos difíceis, lugares escuros. Quem aqui já não passou, não é mesmo? Momentos que a gente não consegue enxergar o horizonte, o amanhã. E ali nós vimos como Deus tratou com Elias. E geralmente, na minha experiência, e acho que na experiência de muitas pessoas, quando Deus nos leva a pregar uma palavra, ou nós estamos vivendo aquilo, ou buscando viver aquilo, ou o Espírito Santo já está trabalhando porque vai nos levar para aquele caminho. Geralmente é assim no mundo no profetismo de Israel, era corriqueiro que os profetas eram também mergulhados na realidade que eles ministravam. Por exemplo, quando Isaías precisava dizer para o povo que eles seriam humilhados, Isaías é chamado por Deus a correr nu pela cidade em humilhação, para Deus dizer através dele, o povo de Israel será humilhado. Jeremias ficou amarrado para o Senhor revelar a ele, através dele, que o povo seria escravizado. Oséias teve que casar com uma prostituta, para ministrar depois que o povo de Israel era um povo que se prostituía, apesar do amor de Deus. Então, às vezes, nós somos mergulhados na mensagem que pregamos.
Depois de passar por isso e pregar sobre isso, esses 2 meses têm sido muito difíceis para as nossas vidas, como família, no meu coração. Algumas lutas bem profundas, e a gente se sente num lugar muito escuro e muito apertado. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, eu vou falar o quê para aqueles meus irmãos? E ele me colocou, fale sobre esperança. Sobre esperança. E veio esse texto ao meu coração, de Zacarias, capítulo 9, versículo 12, que o Senhor está dizendo para aquele povo, um povo que estava prisioneiro, porque o povo de Israel estava em cativeiro, e o Senhor fala para ele, vocês que são prisioneiros da esperança. No momento difícil deles, o Senhor diz para eles que eles são prisioneiros não dos homens, das circunstâncias, mas eles são prisioneiros da esperança. É um povo que é tomado pela esperança de Deus. E aí veio no meu coração essa realidade. Quantas vezes, nos lugares mais escuros que possamos estar, de repente, parece que vem uma esperança em nosso coração. Às vezes, momentos difíceis, sem respostas, mas por que nós continuamos crendo? Por que a gente continua insistindo? Por que brota no nosso coração esperança? Talvez eu esteja falando com alguém ou com uma pessoa, talvez uma mulher que foi abandonada pelo seu esposo, que foi deixada, amargurada, sofrendo, mas mesmo assim ainda a esperança brota no coração dela. Ou talvez com alguém que perdeu um ente querido e mesmo assim ele continua tendo fé, ele continua tendo esperança. Com uma mãe que sai de casa, vem para a igreja ou para a reunião da igreja e deixa um filho escravizado ao álcool, ao vício, e aquela mãe ainda tem força para adorar, aquela mulher ou aquele homem tem força para adorar, e ainda brota no coração dele que as coisas podem melhorar, que as coisas vão melhorar. O que acontece? Por que isso acontece? É o que nós vamos trabalhar hoje aqui. Porque nós somos prisioneiros da esperança. Porque a esperança está arraizada em nosso coração de tal forma que nada, ninguém e nenhuma circunstância atirará de nós. E é isso que eu quero tratar aqui hoje. O povo de Israel estava aprisionado ali, levado no cativeiro, e o Senhor usa essa expressão, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Alguns comentaristas colocam, presos ainda tendo esperança. Ou vocês são presos, mas continuam mantendo a esperança. Outras versões dizem presos de esperança. Outras versões diz preso com esperança. Então há aqui uma certa dificuldade em traduzir esse texto, porque há uma simbiose nesse texto da palavra prisioneiros e esperança. Eles estavam prisioneiros, literalmente, num país distante. O Senhor não diz, vocês são prisioneiros do povo babilônico, mas o Senhor diz para eles, vocês são presos de esperança. Vocês são presos da esperança. E aqui há uma preposição entre a palavra prisioneiros e esperança. E sabemos que a preposição, ela liga 2 elementos em uma oração. Ali a palavra aparece de ou dá, mudando-se ali o artigo, pode ser de ou dá, mas a ideia e a simbiose desse texto é que a esperança era mais forte na vida daquele povo e a esperança os tinha. Eles não tinham esperanças, mas a esperança os tinha. Eles eram dominados pela esperança. Assim acontece com os crentes em Jesus. Assim acontece com o povo de Deus espalhado na terra. Acontece agora com o povo de Deus, por exemplo, na China, onde são perseguidos e muitos cristãos em vários lugares do mundo estão sendo mortos, mas eles continuam adorando a Deus. E mesmo correndo risco das suas vidas, eles continuam indo às reuniões, adorando ao Senhor, porque eles têm uma esperança que ninguém pode tirar. Porque eles são prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. Eu separei aqui 2 razões pelas quais somos prisioneiros da esperança e um propósito para o qual somos prisioneiros da esperança. Temos este cativeiro
que ninguém pode mudar em nossas vidas. Primeira razão é porque somos presos da esperança, é porque o nosso Deus é um Deus de esperança. A essência de Deus é esperançosa. A essência de Deus é a esperança. Leia comigo Romanos capítulo de número 15, o versículo 13. Olha o que a palavra diz, Romanos 15, verso 13. Diz assim a palavra: que o Deus de esperança vos encha de alegria e paz em vista a vossa fé, e vos deposite, que vós depositastes nele, de modo que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala desse Deus da esperança. Deus da esperança. Havia no mundo romano uma deusa chamada a deusa da esperança. E o templo dessa deusa da esperança foi destruído por um raio, eles reconstruíram esse templo, depois esse templo foi incendiado. Então havia uma deusa da esperança, e agora Paulo usa essa expressão, o da esperança, na ideia de que esse Deus cheio de esperança, porque o Senhor é esperançoso, o Senhor é confiante, o Senhor é otimista, o Senhor confia no seu propósito, o Senhor sabe que vai dar certo aquilo que Ele escreveu e determinou, o Senhor sabe que no fim da história todas as coisas vão dar certo para o seu povo, por isso Deus é o Deus que é cheio de esperança. A essência de Deus é a esperança, a fonte primária de Deus é a esperança. Então, esse Deus da esperança é que nos enche de esperança. Esse Deus da esperança, em sua essência, é que deposita essa mesma essência em nossas vidas. Porque agora, em Cristo, a palavra diz que nós herdamos a natureza divina. A natureza de Deus é nos transmitida em Cristo, ou seja, em Cristo somos coparticipantes da natureza divina, e se a natureza divina é a natureza da esperança, a esperança é parte da nossa natureza. Ou seja, nós temos isso em nós, e ninguém pode tirar. Dá uma olhada em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 4. 2 Pedro 1, 4. Veja o que diz a palavra. 2 Pedro 1, 4. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. A palavra está dizendo que a igreja participa da natureza divina. Somos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, o Senhor que nos fez em Cristo, de novo, quando aceitamos Jesus e nascemos de novo, a natureza de Deus é agora plantada em nossas vidas, porque é Cristo em nós, que é a natureza nova, plantada em nossas vidas, e se Ele é em essência esperança, nós temos agora essa natureza de esperança. A nossa natureza, embora tenhamos ainda as lutas, o pessimismo, o medo, as angústias e as coisas da velha natureza, agora nós temos a esperança. Somos co-participantes da natureza divina. É algo que está em nós. É algo que está latente dentro de nós. E algo que é despertado pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Aqui em Romanos 15, quando eu li Romanos 15, o verso 13, diz que esse Deus da esperança vos encha de alegria e gozo pelo vosso crer. Quando nós cremos, a esperança latente em nós é despertada e dinamizada, Romanos 15, 13, pelo poder do Espírito Santo. Ela está em nós. Você que está sem esperança e crê em Jesus, ela está em você. E o exercício da fé no exercício da fé, o Espírito Santo dinamiza e faz explodir essa esperança que está em você, e nada pode deter essa esperança que está em nós, porque isso é natureza nossa, é natureza divina em nós, é algo que Deus plantou em nossas vidas. Vou pegar um exemplo para os irmãos.
Profeta Jeremias, dá uma olhada no livro de Jeremias, capítulo 20, o versículo 9. O profeta Jeremias estava enfrentando um conflito muito forte. Jeremias precisava pregar a verdade. Jeremias precisava dizer para o povo que ele seria levado em cativeiro, que haveria mortes, haveria destruição, e os outros profetas, os falsos profetas, estavam dizendo, não, haverá só paz. E Jeremias já não aguenta mais, a crise dele era muito forte. E Jeremias confessa aqui que no coração dele ele pensou em parar de pregar, pensou em parar de anunciar a verdade e falar do nome de Deus. E Jeremias, então, o capítulo 20, o versículo 9, a palavra vai dizer assim, olha o que ele diz. Jeremias 29. Ele vai dizer, só de pensar, achei aqui, queridos, ele vai dizer assim, olha, mas, ele diz, se digo, nunca mais mencionarei o nome do Senhor, nem mencionarei o Senhor, nem falarei o seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração e como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Olha o que ele diz, coisa maravilhosa para nós. Ele diz assim, não vou falar mais desse nome. E ele diz, só de pensar e não falar mais o nome, um fogo arde no coração dele, a palavra explode no coração dele, ele não consegue conter, ele não consegue evitar de continuar falando. Ou seja, que princípio é esse? É o princípio da natureza, da nova natureza dele. É o princípio do Senhor que está dentro dele e explode através dele. É o que está em nós. Mesmo que os problemas e as lutas e os sofrimentos que venham sobre nós, o desespero que vem sobre nós, mas há dentro de mim e dentro de você a esperança plantada por Deus, e nós não podemos conter essa esperança e esta confiança. Embora por momentos possamos fazê-lo, mas um dia essa esperança vence todas essas coisas, e essa esperança sobrepuja todas essas coisas, e essa esperança vem à tona, porque Deus colocou isso dentro de mim e dentro de você. Então, às vezes nós estamos tristes, e você talvez já passou por isso, e do nada você se vê alegre. E você pergunta para você, minha conta está muito difícil no banco, a minha saúde não vai bem, mas você se vê com esperança. Por que isso? Porque a esperança foi plantada no seu coração. A essência de Deus é plantada no nosso coração. Essa é a primeira razão. Outra razão que quero trabalhar com os irmãos. Por que continuamos tendo esperança apesar das lutas? Por que continuamos adorando? Porque o povo de Deus espalhado pela terra, em todas as gerações, em qualquer circunstância de perseguição, de morte, de aflições, continuaram a falar do Evangelho, porque é um povo da esperança, são prisioneiros da esperança. Por que ele consegue continuar fazendo isso? Porque a esperança não é um sentimento, a esperança não é algo, a esperança é uma pessoa. A esperança é uma pessoa. A esperança é Cristo em nós. Colossenses capítulo 1, verso 27, diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas capítulo 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em nós. Não é o meu sentimento. Não é algo que eu exercito para ter, não é algo que é a partir de circunstâncias, é uma pessoa. Isso faz toda a diferença, porque se a esperança fosse algo que eu me exercito a ter, se a esperança fosse algo minha, e a partir de mim, essa esperança seria circunstancial, mutável, seria frágil, seria volátil, porque ela depende de circunstâncias. Mas essa esperança, ela é firme, porque a esperança de Deus em nós é o próprio Cristo em nós. E Ele é que é essa esperança para as nossas vidas. Então, Ele não muda, Ele continua com o mesmo humor.
Ele enfrentou todas as coisas e venceu, e ele em nós é que vence, Cristo em nós, a esperança da glória. Então isso é muito forte. Não é o meu sentimento, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Preguei aqui sobre o amor. Acho que foi na última vez que eu preguei também, sei sobre o amor. E ali no amor, quando Paulo trabalha a questão do amor, ele fala num conceito de amor ontológico. Ele está falando de um sentimento, ele está falando de uma pessoa, quando ele fala do amor. E o amor de Deus, é o próprio Deus em nós. A mesma ideia da esperança. A esperança é um conceito ontológico, de um sujeito, de uma pessoa. É uma pessoa em nós. Por isso, ninguém pode tirar de nós. Se fosse nossa, tirariam. Se a minha esperança é para um país melhor, as pessoas podem tirar de nós. Se a minha esperança é humana, ela pode ser tirada. Mas se a minha esperança é baseada em Cristo na minha vida, ninguém pode tirar. É o mesmo conceito que Paulo fala em Romanos, quando ele diz lá em Romanos capítulo 8, sobre o amor, ele diz o que sobre o amor a partir do verso 35? Quem nos separará do amor de Cristo? Será as aflições, a calamidade, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, a ameaça de morte, como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levados para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio de quem nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, poderá nos separar, nem altura, nem profundidade, nem toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Cristo Jesus, o nosso Senhor, está onde? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é vivo. Então a nossa esperança é viva, porque a nossa esperança está no Cristo em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. Por isso que ninguém tira. Não é a minha força. Porque 1000 caem à minha direita e 10.000 à minha esquerda. Não é a minha força. Não é a minha capacidade. Não é porque eu sou mais forte ou mais fraco. É porque Cristo está em nós. É Cristo que nos mantém firmes. Essa é a esperança, é o controle dele em nossas vidas. É claro que a gente precisa exercitar pela fé e crer na dinâmica e na dínamos do Espírito que provoca isso em nós. Mas a esperança em nós é uma pessoa. A esperança é Cristo. Não é um sentimento, não é uma religião. Não é um segmento político, não é um segmento religioso, não é um sentimento que eu tenho, é Cristo dentro de você. A nossa esperança, então, queridos, é segura. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso não desistimos, por isso não fracassamos, por isso venceremos e somos mais que vencedores, por causa de Cristo em nós. A essência nossa, primeira razão, é a esperança, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Ele é essencialmente esperança. A nossa essência é esperança. E ele depositou Jesus em nossas vidas. A nossa esperança está baseada, então, não numa coisa, numa crença, mas numa pessoa. A salvação é a fé numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Agora tem um propósito por isso. Há propósitos eternos e há propósitos temporais. Eu não vou trabalhar os propósitos eternos, mas os propósitos, propósito temporal. Por que Deus colocou a esperança em nossos corações? É para que nós sejamos mensageiros da esperança. O propósito de estarmos aqui e o propósito de estarmos firmes é que nós sejamos mensageiros da esperança. Deus nos ungiu para sermos mensageiros da esperança. Dá uma olhada no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 61. Olha o que a palavra diz, Isaías 61.
Porque o Senhor nos ungiu pelo seu Espírito. O Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim. Aqui fala do servo do Senhor. E Jesus também falou isso sobre ele, e o Espírito do Senhor está sobre a sua igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar aos cativos que serão soltos, os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo e o favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. E a todos os que choram em Sião, ele dará a bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou na sua glória. Nós somos ungidos por Deus para levar esperança às nações. Isso é a nossa missão, levar esperança às nações que estão sem esperança. A igreja de Cristo na terra, eu não estou dizendo a igreja A ou B, mas a igreja como corpo de Cristo na terra, os remidos do Senhor na terra, é a única ou o único organismo que tem a resposta para o mundo. É a única organização do mundo que tem a resposta de esperança para as nações, que é Jesus. Deus escolheu a igreja para fazer isso. A resposta para as nações não virá através das nações, dos governos, dos partidos. Isso apenas serve para aqui e para o agora, mas a resposta para as nações e para o mundo está em Cristo. E Deus deu para a igreja levar Cristo, a esperança das nações, para todo mundo. Deus escolheu a igreja. Efésios capítulo 10, um texto que eu gosto muito de citar e refletir. Efésios capítulo 3, o verso 10, deixa claro para nós todos que o Senhor escolheu a igreja. Olha o que diz a palavra, Efésios 3, 10. Olha que texto tremendo. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as múltiplas formas, as muitas formas da sabedoria divina. Ou seja, outras versões diz que Deus, pela igreja, resolveu mostrar no mundo a multiforme sabedoria de Deus. É pela igreja. A igreja tem a resposta para o mundo. A igreja tem a receita para o mundo. Parece que como igreja nós perdemos esta fé de que a solução está em Cristo. Levar Jesus como remédio para as nações. O mundo está em caos, as pessoas estão desesperadas, desesperançadas, e a igreja foi escolhida por Deus para levar a palavra ao mundo. É pela igreja. Nenhuma organização vai ser instrumento de Deus, é pela igreja. Por mais frágil que ela pareça, por mais dividida que ela pareça, por mais humilhada que ela esteja, Deus escolheu eu e você, a sua igreja, para pregar a palavra de salvação ao mundo pelo poder do Espírito Santo. É a igreja que é mensageira dessa esperança. Por isso Deus nos enche da sua esperança. Por isso Deus nos dá uma nova natureza. Por isso Deus derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Por isso Deus nos capacita com fé para que a gente possa pregar às nações a esperança. Essa mensagem de esperança que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, esperança para as nações. Por isso que temos esperança. Tudo que temos e recebemos de Deus é para o cumprimento de uma missão na terra. Nós temos a esperança plantada por Deus para sermos mensageiros de Deus. Voltando a Zacarias, capítulo 9, versículo 12, ele diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, e eu vos abençoarei em dobro. Aqui há uma posição clara daquilo que nós somos, presos de esperança. Eu sou prisioneiro da esperança. Há um convite, voltai à fortaleza. E há uma promessa, vos abençoarei em dobro.
O povo de Israel estava cativeiro, literalmente. E o Senhor disse para eles: voltem para a fortaleza. Mas como eles voltariam se estavam presos? Eles precisavam voltar o coração de novo para Deus, que haviam se afastado. Eles dizem: volte à fortaleza. E naquele contexto de cidade, as cidades eram construídas em torno de uma fortaleza. Os mais pobres viviam ao lado das cidades fortificadas e em qualquer emergência eles voltavam para dentro das muralhas. Alguns construíam as suas casas mais longe do muro, ficava mais difícil voltar. Às vezes nós também colocamos a nossa tenda, o nosso coração, as nossas esperanças longe da fortaleza. E o Senhor está dizendo: volte para a fortaleza. Volte para a fortaleza. E eu vou abençoar vocês. Às vezes nós estamos prisioneiros de desespero, de medo, de tantas coisas, porque o nosso coração fica longe dos propósitos de Deus. Mesmo crentes, a nossa paixão não é mais em primeiro lugar o Senhor. A nossa devoção não é mais para Ele. Nós não o buscamos mais em primeiro lugar. Nós confiamos em outras coisas. Nós confiamos em outros poderes. E Ele está dizendo para nós: não, vocês precisam voltar para mim, porque vocês são meus. Vocês são os meus prisioneiros de amor. Eu lacei, conquistei vocês, e eu coloquei vocês no meu plano, e vocês são prisioneiros de esperança. Voltem para mim. Voltem para mim. Toda vez que eu estou desesperado em alguma situação, o Espírito Santo deixa muito claro isso para mim também. Você precisa voltar para mim. Você precisa voltar para a fortaleza. Um lugar seguro. Qual lugar seguro hoje, irmãos, no mundo? Uma cidade, um país, uma condição financeira? As pessoas viram nessa pandemia que não há lugar seguro para estar. País de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo. O lugar seguro é na fortaleza do Altíssimo, é na presença de Deus. Volte para mim, Ele está dizendo. Volte para mim e eu vos abençoarei. Em dobro, está dizendo para Israel: eu vou mudar a vida de vocês, se vocês se voltarem para mim. É uma promessa de Deus. E as promessas de Deus são as únicas nas quais podemos confiar, porque Deus não se trai, Deus não mente, Deus não trai o seu nome, Ele honra o seu nome. E o que Ele prometeu para mim, o que Ele prometeu para você na sua palavra, Ele vai cumprir, porque Deus é um Deus verdadeiro, verdadeiro. Você está desesperado? Está angustiado? Muitas vezes estamos. Ele está dizendo para mim e para você hoje: volte para a fortaleza. Você é meu prisioneiro. Olha que coisa tremenda. Eu podia ser prisioneiro das drogas, do vício, do medo, de tantas coisas. Ele disse para Israel: vocês são meus prisioneiros da esperança. Como Paulo dizia: sou prisioneiro de Cristo. Sou prisioneiro dessa verdade. Sou prisioneiro do Evangelho. Sou servo do Evangelho. Somos prisioneiros de Deus. E Ele vai nos abençoar em dobro, segundo a sua vontade. Queria que você fechasse seus olhos e eu vou orar com você. E falar também no seu coração. Fui bem rápido e muito simples nisso tudo, porque eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia agora. O Espírito Santo diz para você pela palavra: volte a confiar em mim. Volte a confiar que dentro de você, se você tem uma experiência com Cristo, você tem forças para vencer isso. Você é cheio de esperança. Você é irmã, você é irmão, você é cheio de esperança. E você não pode lutar contra isso, porque a esperança vai vencer na sua vida. A esperança vai vencer na sua vida. Por mais lutas que passamos, às vezes a esperança vaza numa adoração, num cântico, num momento alegre. O que é isso? Isso é Deus em você. Isso é o Espírito. O mundo e as circunstâncias estão dizendo para mim e para você que acabou e é o fim.
O Espírito Santo está dizendo no seu coração: há esperança para você, porque eu sou a sua esperança. Eu sou a sua força, a sua fortaleza. Volte para mim. Volte para mim. Ore um pouquinho ao Senhor. Você que está me ouvindo e você está aqui, talvez chegou aqui bem desesperado. Saiba, o meu Deus e o seu Deus não se desespera. E Ele está em nós, pelo seu Espírito. E é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por sua graça Ele nos manterá firmes e seguros, cheios de esperança, porque essa é a nossa natureza. E nada vai nos tirar disso. Nada vai roubar a nossa esperança. Só não podemos olhar para as circunstâncias. E você pode dizer para mim, como muitas vezes eu digo, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, fui traído ou traída, ninguém me ama, coisa parecida. Mas aquele que está em você te ama. Eu não aguento mais, mas o Senhor é forte o suficiente, e tudo posso naquele que me fortalece. Ele que levanta o abatido, Ele é o que liberta o cativo, e Ele nos colocou aqui como servos dEle, me colocou aqui agora, em nome de Jesus, para dizer a você, Ele me ungiu para dizer a você, que há esperança, que há esperança, e a esperança está em Jesus Cristo, e só precisamos depositar a nossa fé nele, e o Espírito Santo vai fazer explodir essa esperança e essa alegria de novo no nosso coração, e nos fará dançar de alegrias e de esperança, porque isso é nosso e ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar a sua paz, ninguém pode tirar a tua esperança, ninguém pode tirar a tua segurança, porque isso é o Senhor que colocou na sua vida. Quando eu entreguei o meu coração para Ele, quando você se entrega a Jesus, você é dele, e Ele diz assim: ninguém pode tirar da minha mão, e ninguém pode separar você da minha mão. E uma vez que nós nos depositamos as nossas vidas nele, estamos seguros nele. Porque continuamos crendo, irmãos? Porque continuamos acreditando? Porque continuamos caminhando na direção da vontade de Deus? É porque Ele nos fez de novo, e Ele nos fez com essa natureza, a natureza da esperança, e colocou dentro de nós o seu Filho, pelo seu Espírito, e nos revelou a sua palavra, para que essa palavra venha sempre a nós, nos momentos mais difíceis, e diga para nós de novo e de novo, de novo e de novo: você vai vencer, porque eu estou em você e com você. Eu sou a sua vida. Ó Pai, nós oramos ao Senhor. Sou grato ao Senhor. Só o Senhor sabe o que está no meu coração. Só o Senhor sabe o que está no coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que me ouve agora. Só o Senhor sabe as cavernas, os abismos, os medos, as desesperanças e as aflições, porque o Senhor está em nós, e o Senhor é a nossa força. Por isso, Pai, como igreja do Senhor, e nos entregamos à Tua palavra e à Tua vontade, e te convidamos, ó Espírito Santo, como diz a Tua palavra em Romanos capítulo 15, versículo 13, que pelo Teu poder,
o Senhor nos encha de esperança. Que pelo teu poder, ó Espírito Santo, os teus filhos que me escutam agora, que o Senhor os encha agora de alegria e de esperança no teu poder, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, na autoridade do teu Espírito, ungido pelo Senhor, para dizer a tua palavra como todos os teus filhos são. Em nome de Jesus, eu digo agora aos teus filhos que creem, que eles são cheios de esperança. Que a esperança brotará de novo no coração deles, apesar das dificuldades e das lutas que eles estão. Porque o Senhor os chamou para a esperança. O Senhor os fez para a esperança. O Senhor criou a tua igreja para ser a porta-voz da esperança para esse mundo. Que o Senhor Jesus Cristo é a esperança das nações. Eu te louvo, Senhor, e peço ao teu Espírito que aplique agora a tua palavra no meu coração e no coração dos meus irmãos que aqui estão. Que saibam, ó Deus, que a tua esperança é inabalável, porque a tua esperança é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra que recebi do Senhor. E te louvo por essa palavra no coração dos meus irmãos. E sei pela fé que o Senhor tocará naqueles corações que o Senhor quer tocar hoje, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Continuamos crendo no nome de Jesus, pastor.